Hoje falaremos sobre arbitragem. Você vai entender o que é, como funciona, vou mostrar uma plataforma que promete automatizar isso para você e também vou falar se eu acho, se eu acredito que vale a pena ou não investir nessa plataforma. Compre e venda criptomoedas na Bitfinex, link na descrição. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E a arbitragem eu acho um assunto muito interessante, eu já expliquei aqui no canal o que é. Também fiz 2 vídeos mostrando que lá no começo, quando eu comecei a operar com criptomoedas, eu fazia muito uma estratégia de spread e de arbitragem, tá? Só que eu fazia de forma manual, em corretoras menores, que tinham um gap maior entre valores de corretoras. Então eu acho uma estratégia muito válida, ela continua sendo feita até hoje, né? Mas atualmente só é feita por robôs, né? Não tem mais muita gente fazendo manualmente. E eu vou trazer aqui a plataforma que promete resolver isso, tá? Só que, como você viu aí no título, vocês têm que ter muita atenção, muito cuidado. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. A plataforma em questão é a swapnex.io, tem muita gente comentando sobre ela, tá? E vou falar sobre os pontos negativos que eu encontrei aqui e também falar se eu vou investir nela, vou arriscar nela ou não, tá? Quando você se cadastra, você vai cair aqui nessa plataforma, nesse painel de controle. Então aqui você tem um painel de controle que você pode ver aí os seus gráficos, né, as criptomoedas que você tem, quantos usuários foram registrados, quanto de dinheiro estão movimentando, segundo eles, né? Aqui tem a parte de negociação, você vai poder fazer essa negociação de forma manual ou no modo automático, tá? Aqui tem os planos, a gente vai mostrar também os planos que você pode comprar, você pode usar simplesmente free, tá? Aqui tem a parte da carteira para você poder depositar criptomoedas e sacar criptomoedas, histórico de transações dentro da plataforma, link de referência. Peço para que vocês assistam até o final, tá? Para vocês não se precipitarem no que eu vou falar aqui. Então assista o vídeo todo. Então para você depositar, você clica em carteira, né? Vai ter aqui o botãozinho de adicionar saldo. Para retirar, você clica em sacar, né? Sacar quer dizer, você clica em retirar. E aqui em negociação, primeiro eu vou explicar como funciona, né? O que é uma arbitragem? A arbitragem é você encontrar, né? No caso, é a operação que é feita. Quando você vai em uma exchange e a criptomoeda está em um certo valor, vamos dizer que está custando R$9 a criptomoeda, e na outra exchange, a ordem de venda dela, né, tá R$10. Então você compra em um lugar 9, leva para outro lugar e vende a 10, tá? Então você fica com 1 de lucro, vamos dizer assim, bem garantido. Vou te mostrar aqui como que funciona para você fazer as ordens manuais. Eles têm uns planos aqui, deixa eu entrar nos planos primeiros, porque afeta essa parte de operação manual. Eles têm o plano free, né, que você pode fazer uma ordem manual por dia, tá? O plano Start, né, eu não vou falar o nome de todos, aumenta para 2 ordens, só que custa $200. Esse daqui aumenta para 3 ordens, só que custa $500. Esse daqui aumenta para 4 ordens por dia, só que aumenta para $1.500. Vamos aqui para o modo manual, vou explicar como funciona. Aqui em cima tem um saldo que você tem, né, que você depositou, e aqui você tem o que você vai fazer, tá? Então, por exemplo, você pode comprar Bitcoin e depois vender esse Bitcoin em outra plataforma, tá? Ou você pode vender Bitcoin por dólar e comprar Bitcoin em outra plataforma. Então, dependendo de como tiver o mercado, né, você pode ou fazer uma compra de Bitcoin e depois vender ele, ou vender ele e depois comprar. Então você vai ter que selecionar isso, tá? E aqui depois você seleciona, quando você marca aqui, ó, já altera aqui automaticamente. Então você vai ver os preços aqui, tem que tomar cuidado, né, quando vê os preços. Então você vai procurar um lugar que esteja mais barato, tá? E o outro lugar que esteja mais caro, para a gente poder... E isso ainda tem que cobrir as taxas tanto da exchange, né, porque toda exchange tem taxa, tá? E as taxas deles aqui, tá? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, um que está 46.127 e aqui está 46.879. Aqui a gente coloca quanto de Bitcoin, por exemplo, a gente vai fazer, né? De compra e venda. Então, se a gente botar um Bitcoin aqui, a gente sairia no prejuízo. Se a gente selecionar esse par aqui, ó, e colocar $1.000, ó, a gente sairia com 0,46 de lucro, tá? Então, o que faria aqui? Você pegaria $1.000, compraria em Bitcoin,
tá? E venderia a mesma quantia de Bitcoin em dólar na outra corretora. Então você compraria aqui na Binance e venderia na Coinbase. Isso te daria um lucro de 0,45%, ok? Clica em criar ordem e simples assim. Se você tiver, por exemplo, 1.000 de saldo, né? Se você tiver 100, continua aqui, né? A porcentagem não muda e você ganha 45 centavos aí, 46 centavos nessa ordem, tá? Pelo que eu vi, eu assisti outros vídeos de pessoas falando sobre essa plataforma e o lucro tá em transação por volta de 0,4 até 0,8, tá? Por transação, ok? Então, se você faz mais transações, você acaba lucrando mais. Agora vamos para a parte automática, a parte de bot. Então, aqui no bot, como que funciona? Você pode escolher entre 30 no free, né? 30, 45, 60 ou 90 dias que ele vai bloquear o seu saldo para poder fazer transações. Se você bloquear por 30 dias, ele faz uma transação por dia. Se você bloquear ele por 90 dias, ele vai fazer 4 operações por dia, tá? Então vamos colocar aí, a gente viu ali que se a gente fizesse aquela operação ia dar 0,46 de lucro, né? Eu vi que muita gente consegue até 0,8, então vamos colocar uma média aí de 0,5, tá? De lucro por transação. Então se a gente pegar 0,5, tá? Isso daqui teoricamente garantido, porque você vai estar comprando de um lugar mais barato e vender em um lugar mais caro. Então 0,5 vezes 4 operações dá 2% de lucro, tá? Isso no dia, ok? Então, eu também vi muita gente comentando que o payback do investimento aqui está se pagando em cerca de 50 a 60 dias, o que bate, tá? Então, se você botou $100 e você está ganhando 2%, você está ganhando $2 por dia. Ou seja, vezes 50 dias, você ganharia $100. E aí, o que acharam? Pareceu mole, né? Agora que vem as questões, tá, pessoal? Então, primeira coisa, eu vou fazer uma comparação aqui com o Botnail, que é um bot que eu trouxe aqui no canal, né? Só que o Botnail faz compras e vendas no mercado spot e esse daqui faz arbitragem. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá ok? Só que a questão é o seguinte, no Botnail, você cadastra o API, tá? E o dinheiro que você transiciona, né, faz transferência, né, quer dizer, faz compra e venda, ela fica na sua wallet dentro da exchange, tá? Então, quando você utiliza o Botnail, o seu dinheiro tá na exchange, com a proteção da exchange. Para você utilizar essa plataforma aqui, você tira o dinheiro da sua exchange ou da sua wallet e coloca para esse site aqui, tá? Então essa é a primeira coisa aí que tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é em relação ao modo manual e automático. O manual entende-se que esteja conectado a uma API para poder fazer essa ordem de compra e venda que você coloca aqui. E o modo automático, eu vi muita gente falando que é bot que faz, tá? Só que no canal deles, na apresentação, tanto no vídeo falando quanto na descrição, eles falam que tem traders fazendo as operações, tá? Então, eu assisti outras pessoas falando sobre a plataforma e todo mundo falava de bot, e pelo visto não é um bot. Ou eles estão falando errado, ou a empresa está falando errado, entendeu? Então, seriam pessoas, traders ali, fazendo essas operações, tá? Então, daí ficou um pouco confuso para mim. Mais um dos problemas é que você não sabe se realmente essas transações estão sendo feitas ou se isso daqui é um esquema Ponzi, um golpe, uma pirâmide. Não tem como saber. Na parte de transações aqui, só fica as transações, né? Da plataforma, não fica um relatório da exchange que teve essa compra, que teve essa venda, tá? Então você não tem uma parte mais de confiança aqui. Por exemplo, quando tem um API, né, diretamente numa exchange, tipo o Botnail, você vai lá, vende a criptomoeda e fica registrado na exchange que você vendeu. Então eles aqui tinham que arrumar um jeito de mostrar que a ordem que você colocou aqui, ou a ordem que foi operada por uma pessoa ou por um robô, que eu ainda não entendi, né? Ela foi feita e dá um relatório aqui de quanto foi comprado em tal exchange, quanto foi vendido em tal exchange. Se o cara tem um robô que funciona muito bem ou uma equipe, ele pode, né, ter alguém para poder ir fazendo isso, contratar um sistema para poder deixar isso mais claro, né? Então a gente não tem essa clareza se realmente as transações estão acontecendo ou se não está tendo transação nenhuma e o pessoal vai colocando dinheiro aqui
E quando coloca dinheiro numa carteira e você vê um númerozinho na tela, ele é um númerozinho na tela. Enquanto não está na sua carteira, você não sabe o que está sendo feito com aquele saldo. Aquele saldo pode nem mais estar lá. E só está aparecendo um númerozinho aqui na tela para você, tá bom? 10 pessoas depositaram, mas só 2 sacaram e a gente já tirou metade desse valor, a gente ainda tem para pagar esses 2 que estão querendo sacar, entendeu? Mas se todos os 10 sacarem, pode dar bosta. Entendeu? Não sei se é o caso aqui, eu só tô falando que a gente não tem como confirmar. Outra coisa que eu achei muito ruim aqui é por causa desse modo automático, que é o mais interessantezinho, né? É você ter que deixar o dinheiro trancado por 90 dias. Então isso também liga um alerta aí para você ter atenção, porque eles estão dando mais benefícios para você deixar o dinheiro preso por mais tempo, tá? Então eu vi gente falando que talvez eles façam só 4 operações com seu saldo, mas eles fiquem o dia todo operando para eles com o dinheiro que você transferiu. Também não tem como saber, né? Seria errado? Não. Se eles fizessem tudo certinho, não tem problema nenhum em uma coisa dessas, tá? Eles preferiram, ao invés de ganhar, por exemplo, com uma porcentagem ali, né? Como eu falei, eles poderiam liberar para você fazer quantas vezes quiser, porque existem bots de arbitragem e esses bots de arbitragem não param, é o tempo todo fazendo compra e venda de criptomoedas, então não tem por que eles restringir. Esse mercado já está aí a pleno vapor, então eles poderiam, já que a média é de 0,4 a 0,8 de lucro para a pessoa, liberava, colocava 0,1% de lucro para eles, eles poderiam fazer uma grana absurda também, entendeu? Eu acho que seria mais interessante desse jeito. Desse jeito que tá aqui, você tendo que bloquear o valor, né? Porque ninguém vai botar aqui só para fazer uma manual por dia. Normalmente o cara vai botar aqui 90 dias, tá? E outra coisa, falam assim, tá pagando. Todos os esquemas vão pagar no começo, tá? Não tô falando que isso daqui é esquema porque eu não tenho como afirmar isso, tá? Porque esse método de fazer dinheiro, né? Essa estratégia realmente existe, tá ok? Só que eu tô falando que eu tô achando super arriscado aqui, eu acho que tem muito problema de como é feita essa plataforma aqui. Então quem coloca dinheiro aqui vai acabar bloqueando aí por 90 dias, né? E todos os esquemas que já teve pagaram no começo. A gente viu aí o CryptoCity, estavam falando, não, CryptoCart já tá pagando há 3, 4 meses, não sei o que, Bomb já tá pagando há 6 meses. Tá, no começo vai pagar. Quem paga a conta no final depois é a galera que entrou por último, não quem entrou no começo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com o seu dinheiro. Outra coisa aqui que eu achei negativo foi o preço da criptomoeda, tá? O preço da criptomoeda que está aparecendo aqui não bate com o preço que está na exchange e nem em sites que puxam o preço da mesma exchange por via de API, tá? Então, por exemplo, vamos verificar isso agora. Ó. Na Binance, o preço está $46.077. Vai ficar variando aqui, né? Mas a gente vai conseguir ver essa diferença. Ó. Aqui na plataforma está 46.100. Já na Binance mesmo, está $46.380, tá? Então, tanto para compra quanto para venda. Olha essa diferença. É uma diferença de $300. É um erro de algumas centenas de dólares, tá? Se a gente entrar aqui no CoinGecko, vamos atualizar aqui a página para dar uma olhada. Na Binance está 46.436. Então, se a gente vir aqui no Nail, por exemplo, está $46.404, tá? Vamos abrir aqui a Binance de novo, $46.390. $46.402, uma diferença de $12. Vamos ver aqui para o CoinGecko de novo. $46.436. Uma diferença aí de $40. Então pro Botnail tá com uma diferença aí de, tá com uma diferença agora de $5 pro Botnail. Pro CoinGecko tá com uma diferença de $40. Eu não sei quanto tempo demora para puxar o API aqui, né? Você provavelmente tem uma taxa de atualização. Quem entende de API, de programação sabe, né? E quanto menos tempo você coloca para poder atualizar o valor, mais às vezes você tem que pagar para o dono da API. Só que aqui é um bot, velho, de arbitragem. Ele não pode estar com preço diferente, defasado. O preço agora do Bitcoin está 46.816 mil. Aqui está menos de 46.400.
Então tá com um gap, né, uma diferença de $400, e aqui eu tô falando na Binance, tudo que eu vi aqui foi referente à Binance, tá? Ó, aqui é na Binance, aqui é a própria Binance, aqui é o preço referente à Binance, e aqui é o BTC USD referente à Binance. Então eu achei muito estranho essa diferença de valor. Se você souber me explicar, comenta aí embaixo. Então, resumindo, pessoal, vou falar o que eu acho, o que eu pretendo fazer. Eu pretendo não investir nessa plataforma, tá? O que eu dou de dica aí para você que queira investir em algo assim super arriscado, que você não sabe se é confiável? Separar no máximo do máximo 5% do seu capital, tá? Para coisas arriscadas. Não, tá, eu sou um cara arrojado, quero arriscar mesmo. Quer arriscar mesmo? Máximo 10% do seu capital. Senão você fica pegando esses valores e fica perdendo, daqui a pouco você não tem dinheiro nenhum. A galera entra para investir querendo resolver a vida em 1 ano, em 2 anos, em 3 meses, querendo ficar rica. Não é assim, cara. É constância. Continua seu trampo, vai fazendo seus aportes, vai pegando coisas boas. Quer arriscar? Arrisca, mas arrisca com pouco, tá? Eu prefiro não colocar meu dinheiro aqui, ok? Eu não vou investir nessa plataforma. Não vou falar que eu não recomendo, porque eu não posso nem recomendar, nem desrecomendar nada. Só estou falando aqui para vocês o que eu pretendo fazer com o meu dinheiro. E eu não pretendo colocar aqui o dinheiro, tá? Vou deixar o link para você se cadastrar aqui na descrição. Uma parte que eu também não entendi na referência aqui é que tem níveis de referência. Quando tem níveis de referência, assim, nível 1, 2, 3, 4, 5, não é sinal que é uma pirâmide, mas pode já também levantar um alerta. Quando a referência é demais, pode ser um problema. Não encontrei nada falando sobre quanto de referência tá? Então isso daqui tá meio que incógnita para mim, a porcentagem, né? Também tem referência no plano, né? Alguma coisa do tipo, ó. Tem referência pelo lucro dos parceiros, tem referência na compra de plano, tem um bônus mensal aqui. Quando vem com esse negócio de bônus, aí eu já começo a colocar uma luz vermelha, entendeu? Quando começa assim pagar bônus, eu acho estranho, tá? Estatuto de representante, tem alguma coisa aqui, ó, para receber também, não sei o que é isso, tá? Já me liga um freio aí, tá? Para eu não colocar meu dinheiro. Mas se quiser colocar o dinheiro, meu link de referência tá aí embaixo na descrição. Ah, você falou mal da plataforma e vai colocar o link de referência? Sim, vou colocar, porque aqui eu tô fazendo um contraponto do que o pessoal tá fazendo nos vídeos aí. Eu assisti vários vídeos aqui e a maioria só fala de, olha, eu tô ganhando isso, tô ganhando aquilo. Teve um até que criticou. Não entendo esses youtubers aí que ficam falando, porque tem alguns que falaram mal, né? Ficam falando mal da plataforma, não sei o que lá. A grande maioria vai mostrar lucro para você ter aquele FOMO, né? E colocar dinheiro, não querer ficar de fora e querer lucrar, tá? Lembrando, isso daqui, rapaziada, não é food. Food é você falar mal, tá? De algo concorrente seu. Você espalhar boatos, coisas ruins. E daqui é uma crítica que eu tô fazendo e falando que eu não vou investir meu dinheiro. E se você, mesmo com tudo que eu falei, tá? Falar, pô, Ramon, eu entendi o risco, mas eu achei interessante, quero experimentar a plataforma, eu quero arriscar a plataforma e gostei que você trouxe esse contraponto aí, vou utilizar o seu link de referência. Obrigado. Basicamente é isso, tá? Lembrando que se isso daqui não é um esquema Ponzi, não tem problema nenhum eu falar, criticar alguma coisa, tá? Porque o que acontece? Nos outros projetos lá, num CryptoCity da vida, eu falava que ia ruir. Por quê? O que sustentava? Era a entrada de novas pessoas no projeto para pagar as antigas. Isso estava claro, tá? Se aqui não é pago o dinheiro para as pessoas que estão operando das pessoas novas, né? Você não precisa que entre mais pessoas nesse projeto. Então não tem problema nenhum alguém vir e criticar essa plataforma. Entendeu? Então fica tranquilo. Se o seu lucro é só da transação, né, de comprar de um lugar e vender de outro lugar, a minha crítica não vai te afetar em nada. Concorda comigo? Então é isso, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. E se vocês gostaram desse formato, tá? Eu vou explicar por que eu trouxe esse vídeo. Esse vídeo foi para testar, para saber o que vocês acharam disso. Porque muitas vezes eu via um projeto, eu acabava não trazendo esse projeto, tá? E só ficava vídeos muito positivos sobre esse projeto. Então ficava os canais, né, dando aquela surfada no hype dos projetos, né?
entrando primeiro e depois botando pra galera entrar depois dele, o que melhorava a situação dele também, fazendo parcerias com esses projetos por trás para poder trazer no canal. E eu preferia não trazer, vocês podem ver aí no canal, eu trouxe só os jogos que eu acredito, tá? Só que aí fica todo um conteúdo só de coisas positivas. Então eu acho que é interessante eu trazer as coisas que se sobressaírem e falar sobre um contraponto. Tendo isso em vista, eu queria que vocês comentassem aqui outros projetos, seja de jogos ou assim, projetos assim de bot, alguma coisa, para eu dar uma olhada e para eu trazer aqui o feedback, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, tamo junto, valeu, abraço, fui!